muito alegre, não é verdade? E vamos alegrá-la ainda um bocadinho mais com a presença do nosso amigo Dr. Sérgio e também com a mensagem que ele nos traz. Significam estas mensagens que nós temos em qualquer situação, por mais que a gente insista que o caminho não é este, mas realmente o caminho, de facto, é este mesmo, que é o nosso melhoramento, é o nós conhecermos aquilo que nos faz feliz. Nós andamos fartos de procurar a nossa felicidade e nós andamos à procura da nossa felicidade no exterior, enquanto que nós devemos procurar a nossa felicidade no nosso interior. E hoje fala-se, e vai-nos falar o nosso amigo Sérgio, de nos perdoarmos a nós mesmos. Isso significa que nós erramos, que nós somos humanos e que estamos neste mundo não é por acaso. Estamos neste mundo para nos ajudar a nós mesmos a melhorarmos, a nos perdoarmos a nós mesmos, porque nós vimos de tempos passados a errar. E hoje estamos neste mundo que dizemos que é triste, que é um mundo mau, que é um mundo de dor, que é um mundo de sofrimento, e nós não somos felizes. Evidentemente que nós estamos aqui procurando a nossa felicidade. A nossa felicidade começa no nosso interior. O nos perdoarmos a nós mesmos, a nós termos a coragem de dizermos: eu errei, mas eu estou aqui com vontade de seguir em frente. E confiar plenamente na misericórdia divina, que no momento certo, na altura certa, nós vamos começar a trabalhar nesse ponto que ficou para trás, que é ressarcir o nosso débito, emendar aquilo que nós fizemos de menos bom. E hoje estamos aqui para nos lembrarmos disso mesmo. O nosso irmão Dr. Sérgio vem-nos realmente lembrar-nos mais uma vez que é possível. E com isto vamos dar a oportunidade à nossa Daniela de nos alegrar um pouco o nosso coração. Em seguida, o nosso irmão vai-nos abrir os nossos trabalhos com a sua prece tocada no seu coração e que também vai tocar os nossos. E por isso eu chamo a nossa Daniela para nos ir alegrar um pouco a nossa alma, de maneira que também vai alegrar a alma dos nossos irmãos que vêm convosco, que caminham connosco e que vieram a esta casa também para aprenderem connosco. Porque todos aqueles que caminham connosco, se lhes for permitido entrarem naquela porta, eles também entram e aprendem connosco, a se melhorarem e a alegrarem-se connosco também nesta noite. Que o Senhor nos ajude e que a gente perceba que esta doutrina não é difícil, que esta doutrina é fácil de compreender, melhor de aceitar e de nos alegrarmos com ela, porque ela explica-nos o que é a vida, explica-nos que viemos do mundo espiritual, que estamos aqui hoje e que amanhã voltamos para lá novamente. Então o caminho é de melhoramento. Não exterior. Não é eu vestir uma roupa nova, mas sim eu vestir no meu interior, dar palavras bonitas, os meus atos forem conforme a eu ser melhor.
eu dar o exemplo para que vocês também se sintam bem. E vamos todos sentir bem nesta casa hoje. Que Jesus nos abençoe. Ora, boa noite, agora para explicar na minha parte, não é? Eu não tive tempo a preparar, portanto, o que eu disse à Dona Lourdes há bocado às 4 horas da tarde foi: Dona Lourdes, não sei se é lá hoje, pode ser. E efetivamente não tive tempo para preparar. Mas escolhi 3 musiquinhas para hoje. 2 são um bocadinho mais vocais, mas vamos ver se a gente está a volta ao assunto. A primeira é para não me dizerem que eu não canto nada em português. Eu sei que às vezes só canto assim palavras estranhas, ninguém percebe nada, mas o sentido é lindo. Pronto, eu prometo para tentar começar a fazer as traduções, está bem? E é um fado de Amália, foi Deus. Uma mensagem muito bonita de Deus que nos deu tudo ao fim e ao cabo. Meio som, meia luz, ou não? É mais romântico, mas não deixe de estar São Senhor Marcos Rara comigo muita luz para a gravação. Então é o Laudate Domino de Mozart.
Lauda te Dom é louvar o Senhor. Eu preparei aqui muito tempo. Não preparei tudo. Vou puxar aqui já. Em Hebreus sempre aparece. Hebreus sempre aparece. Olha que esta então. Este tem tradução. Não está muito ajustado o texto com a música. Vou ensaiar, está bem? Obrigada. vai levando as suas mãos a bondade infinita dos ensinamentos que nos envolve e que nos encanta. E que nesta noite memorável sejamos tocados pela Mãe Santíssima com o seu manto de luz, envolvendo e abraçando os nossos corações. Continuemos orando.
vocês vão aprender a desenvolver o capítulo da paciência. Sim, né? Mas depois de uma música dessa que a nossa irmã fez para todos nós, engrandecer os nossos conhecidos no Brasil, foi Roberto Leal. E Roberto Leal cantava essa música de maneira esplêndida também. Todos sabem que Roberto Leal desencarnou recentemente. Mas há algumas coisas interessantes que eu gostaria de compartilhar com vocês. Quem sabia que Roberto Leal era espírita? Roberto Leal foi um grande espírita no Brasil. Roberto Leal acompanhou durante muitos anos a figura de Francisco Cândido Xavier. O Chico tinha um evento em São Paulo, criado por algumas senhoras, onde era um chá beneficente, e nesse chá beneficente arrecadava-se recursos para, no final do ano, a distribuição das cestas em Uberaba. E muitas vezes quem cantava era o Roberto Leal. Roberto Leal tem uma história muito interessante, que ele mesmo conta, que ele era para ter nascido no Brasil. Mas a mãe, desesperada, porque não havia condições de mantê-lo, cometeu o aborto. E depois de alguns anos, ele veio reencarnar em Portugal. Ainda muito cedo, pelos compromissos com o Brasil, retorna para o Brasil. E com o depassar do tempo, ele tinha uma voz belíssima e cantava as músicas em feira pública. Nós chamamos as feiras públicas, não é? Essas feiras é onde se vende legumes, não é? São feiras públicas, e ele cantava com uma voz maestral. E conta que um belo dia ele conheceu uma moça. E quando ele conheceu essa moça, que foi a esposa dele até hoje, ele se deparou com a mãe da moça, que lhe deu um choque muito grande. E ele quis saber por que havia aquele choque. E ele veio saber que aquela mulher é quem havia cometido o aborto dele. E que ele estava voltando para a casa dela, agora, na condição de casar com a sua filha. Ela havia se arrependido do gesto de ter cometido o suicídio, e naquele momento então ela começou a abraçá-lo, e ele frequentou uma casa espírita durante muito tempo. Houve um dia que ele conta que ele não estava bem, ia ter um evento desses que o Chico ia participar, ele não estava bem, ele não sabia o que estava acontecendo. E Roberto Leal, ele, ao chegar ao centro, conta ele que estava transtornado. Pediu para a dirigente do centro se tinha uma sala para ele fazer algumas meditações. E ela diz: olha, vai no quarto andar, que é onde o Chico fica. E curiosamente ele foi, e ele então sentou, fez as suas preces, e ele percebeu um fenômeno que quase todos nós tivemos a oportunidade de sentir quando estava ao lado de Chico Xavier. Ele começou a sentir um perfume muito grande, um perfume de rosas, que era natural de Chico Xavier. E ele dizia que ele não tinha coragem de abrir os olhos, não é? Porque ele tinha dúvida, ele não viu a porta abrir. Será que era Chico Xavier? E ele ficou nas suas preces, quando então o Chico, em espírito, disse para ele: Roberto, eu vou te dar uma missão hoje. Eu não pude vir a esse evento, eu não estou bem de saúde, mas eu quero que você cante, para que essas pessoas possam ver em mim aquela lembrança do amor. Então foi quando ele conta que foi um dos momentos mais importantes da sua vida. Foi esse momento que ele viu o espírito do Chico, que ele sentiu o perfume e que o Chico orientou ele como ele deveria se conduzir.
Então me lembro que quando criança, nós víamos Roberto Leal, uma das primeiras músicas que ele gravou foi essa. Então hoje, se perguntar para o povo brasileiro sobre essa música, com certeza todos conhecem a música, né, dessa grande portuguesa que deixou o seu rastro e as suas marcas no fado aqui em Portugal. Queridos irmãos, falar um pouquinho dessa temática de hoje é realmente um desafio muito grande para todos nós, porque nós sempre falamos do perdão, mas hoje nós vamos tentar falar um pouquinho do perdão sob uma nova ótica, sob uma nova condição. Por quê? Porque como ser capaz de perdoar? Há muitas coisas que a gente sempre diz que nós não somos capazes de perdoar. E não é verdade. Depende a maneira, o ângulo com que nós enxergamos as coisas, não é? Por exemplo, durante essa semana, eu estava em Gaia e foi uma noite belíssima. E antes de entrar no portão da casa da Lu, eu olhei para o céu e disse: vem cá, Soraya. E abracei a minha esposa e disse: olha que magnífico que está hoje a lua cheia. A grande verdade é que nós não temos muito esse hábito de buscarmos na natureza o refrigério para os nossos corações, tendo em vista as nossas preocupações estarem todas elas, de uma certa maneira, envolto dos nossos problemas, das nossas dificuldades. Parece que só nós temos problemas, parece que só nós temos dificuldades. E quando nós começamos a perceber o Evangelho, nós começamos a perceber que tem assuntos que é possível sim, que nós possamos ter algumas nuances de entendimento para compreendermos essa verdade. Quando Jesus disse para todos nós: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, ficamos sempre a nos perguntar: nos libertar do quê? Na verdade, nos libertar das amarras da ignorância, do homem velho que ainda campeia em nosso coração. É o nosso orgulho, é o nosso egoísmo, é a nossa vaidade, é a nossa intolerância. Então nós vamos ver um pouquinho uma temática que aparentemente parece de uma complexidade muito grande, mas nós vamos perceber que à luz da doutrina espírita, tudo se torna mais fácil, tudo se torna mais plausível para os nossos corações. É muito difícil nós ouvirmos o movimento espírita. Não, eu vou ficar aqui nesse cantinho, fica tranquilo, eu estou compreendendo. Então nós vamos ver, dentro das nossas dificuldades, não é? Está disposto a perdoar? É uma pergunta que todos nós vamos ter que fazer. Você está disposto a perdoar? É o princípio básico de uma renovação íntima, do começo de uma transformação. Você está realmente disposto a isso, né? Qual a finalidade do auto-perdão e do perdão? Hoje nós vemos, diante dos números que nos apresenta, no campo das doenças mundiais, nós vamos ver a depressão ranqueando e liderando todo esse aspecto. E nós vamos ver que entre as doenças da depressão existe a questão do quê? Do auto-perdão. São pessoas que ficam depressivas e nós vamos ter que tocar nesse assunto na noite de hoje, não para ferir o nosso coração, no sentido da mágoa, da tristeza e dos problemas que carregamos em nossa alma, mas no sentido de perceber que Jesus nos traz uma solução para as nossas dificuldades.
Então a grande pergunta que nós hoje fazemos é a questão do auto-perdão. Por quê? Porque às vezes na juventude, naquele ecrã de nossa alma, muitas vezes desperdiçamos oportunidade. E às vezes uma oportunidade não oferece por 2 vezes uma outra oportunidade. Então nós vemos, por exemplo, uma senhora que há pouco tempo atrás foi no centro espírita, muito chorosa, e me dizia: Sérgio, a minha vida acabou, e uma depressão muito grande. E eu disse: por quê, minha irmã? E ela dizia: é porque o meu filho me pediu perdão num determinado momento, e eu não o perdoei. Sendo assim, o que acabou acontecendo? Ele desencarnou num acidente automobilístico. Eu falei: vamos com calma, não está tudo perdido. Nós na Terra estamos numa escola, onde essa escola é de aprendizado. Não existe nenhum de nós que não cometemos asneiras, que não cometemos os nossos erros, que não cometemos os nossos problemas, que não tivemos as nossas dificuldades, né? Não é só a questão de imaginar o perdão daqueles que nós temos perdoado. Nós vamos ter que trabalhar conosco mesmo com uma coisa muito séria, que é estancar os inimigos que a gente arruma todo dia. Vocês pararam para pensar isso? Além de nós já termos uma coleção enorme de inimigos, todos os dias nós arrumamos outros, no trânsito, no trabalho, com os vizinhos, dentro de casa. Então nós vamos começar a perceber que é hora de nós começarmos a mudar um pouquinho toda essa condição quando é nos colocado sobre essa questão do auto-perdão, né? E também a questão de perdoar. Nós vamos ver por que é importante perdoar. Finalidade significa fim determinado. Portanto, o auto-perdão e o perdão é o passo básico para qualquer pessoa que almeja perdoar seus semelhantes. É necessário perdoar a si mesmo em primeiro lugar. Não adianta nós aqui virmos falar de perdão se nós ainda não aprendemos a nos perdoar. E quase todos nós carregamos ressentimentos. E esses ressentimentos são provocados por atitudes nossas, em que depois, muitas vezes, não deu tempo de corrigi-las. Então nós vamos perceber que há outras maneiras. Mas a pessoa já desencarnou, não tem problema, desencarnou, não morreu. Então nós vamos tentar, pela prece, pela nossa postura, pelo nosso trabalho, né? Fazer com que tenhamos um fim determinado. E esse fim determinado é exatamente para alcançar a beleza de nossos corações. Perdoar, perdoa agora, hoje e amanhã. Isso é uma frase do Chico, que eu particularmente gosto muito dessa frase. Perdoa agora, hoje e amanhã, incondicionalmente. Recorda que todas as criaturas trazem consigo as imperfeições e fraquezas que lhes são peculiares, tanto quanto ainda desajustados, trazemos também as nossas. Primeiro, só é possível alguém alencar um defeito do outro se ele não tiver imperfeição. Como Jesus mesmo, diante daquela adúltera, o que Jesus ensina? Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Enquanto nós não gastarmos as críticas para nós mesmos, enquanto nós ficarmos aqui apontando o dedo para o defeito dos outros, nós vamos continuar a ser as criaturas viciosas. É impossível nós fazermos uma mudança da sociedade, do planeta, sem começarmos a fazer essas mudanças dentro de nós. Por isso que Chico tem razão. Perdoa agora, hoje e amanhã. Ou seja, perdoar incondicionalmente. Esse incondicionalmente não é da maneira, e nós estamos numa casa espírita, e é importante que nós façamos
as nossas reflexões sobre tudo isso. Por quê? Porque há muitas pessoas que dizem, eu perdoo, mas desde que a pessoa não venha falar comigo. Isso não é perdão. Eu perdoo desde que a pessoa não passe na mesma calçada que eu. Isso não é perdão. Nós podemos até, e é lógico, quando nós temos um desafeto, uma pessoa que fez um mal para nós, e às vezes até nós conversamos com essa pessoa, é lógico que essa pessoa nunca mais, pelo menos no primeiro momento, vai ser aquela pessoa que nós vamos confiar. Isso é natural. Agora, por outro lado, nós precisamos começar a entender que o nosso pensamento, ele é algo sublime nesse processo. E quando eu não perdoo, e vou mostrar para vocês um pouco à frente, qual é a pessoa que verdadeiramente fica prejudicada com tudo isso? Não somos nós mesmos? Né? Nós vamos daqui a pouco falar um pouquinho sobre toda essa questão. Né? O nosso querido André, no livro que ele escreveu, Passos de Luz, que é um livro que tem ajudado muita gente no culto do Evangelho no Lar, e há uma mensagem falando um pouquinho do perdão que eu acho muito interessante. Ele diz: não é fácil olhar para o seu eu. Enquanto nós não aprendermos a olhar para o nosso eu. Porque olhar para o outro é fácil. Então veja a profundidade dessa mensagem. Não é fácil olhar para o seu eu, mas é necessário esta viagem interna, descobrindo os seus reais sonhos, desejos, vontades, qualidades e defeitos, para que a partir daí possa ter uma visão global de quem realmente és e para onde queres caminhar. Ou seja, com o advento de tudo aquilo que a doutrina espírita traz para todos nós na atualidade, de que somos espíritos finitos, quando nós estudamos aquele capítulo belíssimo, de que Deus é infinito, porque Deus não teve um começo, não terá um fim. Nós somos finitos, tivemos um começo, mas não teremos um fim. A partir daí, Deus nos dará quanto tempo nós quisermos, exatamente para nos descobrirmos quem nós somos. Interessante que essa temática é tão antiga, mas tão antiga, que nós vamos buscar, há muitos anos antes de Jesus, um grande pensador, Sócrates. Não é um português não, é um pensador da história. E esse pensador tem uma frase, entre muitas, que nos faz pensar, filosofar sobre a vida, que exatamente ele viu essa frase num templo e chamou-lhe a atenção: conhece-te a ti mesmo. É a partir daí que se reconstruiu todo o cristianismo. É a partir daí que veio a base da preparação, porque Sócrates foi o precursor da doutrina cristã. E essa frase é uma frase de impacto. Será que nós nos conhecemos? Será que nós conhecemos a pessoa que está ao nosso lado? Às vezes aqui tem pessoas com 30, 40, 50 anos de casado, às vezes até com mais. Nós poderíamos fazer uma pergunta: o marido conhece a esposa conhece o marido na intimidade do pensamento? Com certeza não. Nenhum de nós nos conhecemos. Diga de passagem, nem nós mesmos nos conhecemos. Se nós sairmos daquela porta e de repente alguém nos abordar com uma arma, qual vai ser a sua reação? Interessante que eu tive acesso a uma pesquisa feita pela Universidade de São Paulo, na área da psicologia, falando sobre isso, e como é que as coisas se enganam, né? Então eles pegaram um grupo de pessoas e fizeram uma entrevista. Qual é a sua reação mediante a uma situação difícil? Como é que você reage
com calma, entrega o carro, entrega o dinheiro para a pessoa, você reage, como é que é? E a pesquisa, ela tinha como cunho, quando as pessoas passassem por uma aprovação, ela tinha que dar um depoimento, para que eles pudessem completar toda essa questão científica. E eles perceberam ao longo dos anos que realmente nós não nos conhecemos. Muitas pessoas que diziam que não ia reagir, reagiram. E muitas pessoas que diziam, não, eu vou reagir, acabaram se tornando pacatos ou calmos nesse momento, né? Então depende do que? A visão global de quem realmente és, para onde queres caminhar. Nós vamos modificando, o Espiritismo vai dando para nós toda essa condição, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. É uma lei perfeitamente estabelecida hoje naquilo que nós decantamos no movimento espírita, ação e reação. Se você for misericordioso para com o próximo, você vai receber misericórdia. Se você for violento para com o próximo, você vai receber atitudes de violência. Vivemos num mundo onde essa lei é implacável, né? Depois nós temos aqui uma passagem também de Jesus: se perdoardes aos homens as ofensas que vos fazem, também vosso Pai Celestial vos perdoará os vossos pecados. Eu gostaria de fazer aqui uma pequena parada, né? Porque isso aqui fez com que durante muito tempo, muitos séculos, uma falha dessa natureza, mal interpretada, porque nós somos ainda, vamos dizer, muito pequeninos, miúdos ainda no sistema evolutivo na Terra, então nós achamos que Deus é igual a nós. E que Deus, e vamos buscar no Velho Testamento aquela passagem que Deus pune, Deus vinga, de que Deus maltrata, né? Lógico que para um povo primitivo, aquela passagem foi importante. Depois Jesus veio estabelecer as normas, trazendo para nós o amor na condição mais importante de nossa vivência, né? Então veja, vosso Pai Celestial vos perdoará os vossos pecados. O que é perdoar os vossos pecados? É que o Pai, Ele vai nos conceder quantas oportunidades forem necessárias de nós reencarnarmos aqui na Terra. E a partir do momento em que nós alcançarmos essa evolução, isso já não é mais possível, já não é mais necessário, e iremos caminhar para outras paisagens. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará os vossos pecados. O nosso Pai não vai nos perdoar, mas permanecerá e dará a oportunidade de nós ficarmos aqui reencarnando quantas vezes forem necessário para alcançar a nossa evolução. Ou seja, você quer se melhorar um pouco, nós precisamos fazer a lição de casa. E pelo que nós temos percebido, está muito difícil, porque nós ainda estamos muito preocupados conosco mesmo, com o nosso orgulho, com o nosso egoísmo, com a nossa vaidade. E isso tem complicado um pouco todo esse processo evolutivo, né? Do próprio André Luiz, naquela mesma mensagem, numa continuidade, ele diz: o mundo está cheio de ideias, porém com poucas ações. Enquanto só existirem ideias e faltar as ações, perceberá que isto levará a um conhecimento superficial de ti mesmo. Nós somos cheios de ideias para o outro fazer. É igual no centro espírita, né? O que tem de gente que vem e dá ideia: olha, por que vocês não fazem assim? Né? Eu me lembro de um caso, tinha uma pessoa, que é a Soraya, que organiza os almoços que a gente tem para arrecadar recursos para a nossa construção, e um dia uma pessoa disse para ela assim: olha, Soraya, a gente poderia fazer aqui um tutu de feijão, não sei se vocês conhecem, né? É um feijão normal, só que eles põem uma farinha, fica um feijão mais, então chama tutu de feijão, com arroz. A gente poderia arrumar uns porquinhos, né? Uns porquinhos pequenos, a gente assaria, ficava muito bom. E a Soraya então ficou ouvindo o companheiro,
E ela diz assim, ó, perfeitamente, você pode ir atrás de tudo isso, ganha tudo, traz aqui que a gente faz. Quer dizer, as pessoas têm muita ideia para os outros fazerem. Ele diz, não, senhor, é para você ir atrás. Senhor, você está com brincadeira, não está? Nós somos gênios, não é? Os outros fazerem. Vocês já perceberam isso? Não é? Quantas vezes em casa a gente quer dar palpite para a mulher na cozinha, né? Por que você não faz assim, bem? Né? Olha, mas se você tem a solução, é você fazer. Não é mais fácil? Ou seja, são coisas pequenas do nosso dia a dia, mas são ideias que a gente nunca coloca em prática. Quantas vezes a gente diz assim, olha, eu vou lá no centro, lá vou começar a estudar. É igual o caso do alcoólatra ou o caso da pessoa que fuma. Você já viu? O alcoólatra diz assim, segunda-feira eu paro de beber. Amanhã é domingo, amanhã eu vou ter um churrasco, ou eu vou ter um almoço de família, eu vou beber, mas amanhã, segunda, eu paro. É a mesma coisa do centro espírita, né? Tem pessoas que faz 3 anos, 4 anos, está para vir no grupo de estudo. Até hoje, não arrumou o tempo ainda. Nós somos assim. Daqui a pouco vai desencarnar, nós vamos ficar do lado de lá reclamando do tempo perdido. Esse é o grande problema da humanidade. O Chico uma vez dizia para nós assim na casa dele, os espíritas estão desencarnando mal. Porque chega no mundo espiritual com a sua consciência altamente contaminada, com a sua consciência pesada, porque ele não fez aquilo que ele deveria fazer como lição de casa. Então vamos deixar um pouco o campo das ideias e vamos começar a trabalhar um pouco com a prática, com o exercício, né? Todos conhecem essa passagem, é uma passagem importante do Evangelho, né? Se vosso irmão pecar contra ti, vai e corrige-o entre ti e ele somente. Se te ouvir, ganhado terás o teu irmão. Então, chegando-se Pedro a ele, perguntou, Senhor, quantas vezes poderá pecar meu irmão contra mim, para que eu lhe perdoe? Será até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Todos sabem que o 7, naquela região de Jesus, é um número cabalístico. Então, Jesus já dizia, e Pedro dizia, 7 está bom, né? Então Jesus completa, dizendo, não, Pedro, 7 é muito pouco, 70 vezes 7, né? E o Chico completava, que é 70 vezes 7 cada tipo de ofensa. Então nós vamos perdoar a vida toda e nunca vamos nos cansar de perdoar, né? Tem um comentário de Allan Kardec, esse grande sábio lionês, esse grande companheiro que codificou a doutrina espírita, no Evangelho, ele diz assim, infeliz daquele que diz, eu jamais perdoarei, porque se não for condenado pelos homens, o será certamente por Deus. Com que direito pedirá perdão de suas próprias faltas, se ele mesmo não perdoa aos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando diz que se deve perdoar ao irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Então, lógico que nós vamos encontrar nos ensinamentos de Jesus toda uma parte alegórica, né? Exatamente porque nós ainda não temos condições de compreender tudo isso. Ele nos fala aqui, por exemplo, aquilo que as igrejas tradicionais, durante muitos séculos, colocou em nós, na nossa consciência, a culpa, né? Então, aquele Cristo, aquela imagem do Cristo na cruz, é uma imagem de um Cristo depressivo. E aquilo foi propositalmente criado pela igreja para que nós pudéssemos ter remorso da nossa consciência, no sentido de que quanto mais remorso, mais a gente ajuda a igreja. Durante muitos séculos se trabalhou com tudo isso. Uma das passagens mais belas da igreja, do Novo Testamento, decantado em todas as religiões cristãs, é o terceiro dia, Jesus triunfa dos mortos. E pouco se fala disso.
Nós, os espíritas, queremos ter aquela imagem de Jesus redivivo, de Jesus em nossos meios depois da sua morte, e não aquela imagem daquele ser depressivo numa cruz, nos jogando uma culpa, não é? Lógico que nós sabemos que o nosso planeta é um planeta de endividamento espiritual, nós sabemos dos nossos erros, mas nós também não podemos ser culpados de tudo aquilo que se fez, né, dentro desse aspecto da nossa própria consciência. Então, como disse Jesus, né, não se deve ter limites quando diz que se deve perdoar ao irmão. Então Kardec faz nos relembrar toda essa questão. Depois tem um outro comentário de Kardec, que eu gosto muito, mas há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Uma é agradável, nobre, verdadeiramente generosa, sem segunda intenção, tratando com delicadeza o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, mesmo quando a culpa foi inteiramente dele. A outra é quando o ofendido, ou aquele que assim se julga, impõe condições humilhantes ao adversário, fazendo-o sentir o peso de um perdão que irrita, em vez de acalmar. Se estender a mão, não é por benevolência, mas por ostentação, a fim de poder dizer a todos: vede quanto sou generoso. E faz lembrar aquela história, aquela parábola que tem no Evangelho, do homem pobre e do homem rico, que chegaram no mundo espiritual, cada um com uma saca. O rico, uma saca muito grande, e o pobre, uma saca muito pequena. E o Senhor disse aos dois: nós vamos colocar numa balança, e aquele que tiver mais pesado é aquele que mais caridade fez na terra. É interessante que quando colocaram na balança, aquele pacotinho pequenininho do pobre havia pesado muito mais do que o do rico. O rico se revoltou. Ele se revoltou e perguntou por quê. E então recebeu a seguinte orientação: é porque tudo que você deu foi por ostentação. Tudo que você fez foi para mostrar para as pessoas que você é uma pessoa virtuosa. Até na caridade você agiu de má fé com os irmãos, como ele diz ali, olha, né, de uma maneira irritante, tratando todos esses aspectos. Por isso que Jesus também nos diz, né, que a caridade, que a mão esquerda não saiba o que faz a mão direita. Então nós vamos começando a entender todos esses aspectos. E para encerrar naquele livro do André, né, uma mensagem do André, ele coloca: o perdão reside na capacidade que tens de superar todas as situações difíceis que vivenciais no cotidiano que exigem tanto de você. Queria comungar com vocês uma história que eu vivenciei no movimento espírita e que para mim foi uma grande história de vida. Conheci uma jovem que estava grávida e passei a conhecer a sua história de vida. Ela chegou no centro num momento muito desconfortável. Já tinha havido tentado o aborto por 2 vezes, o suicídio por 3 vezes, e fui conhecer um pouco a história daquela jovem. Aquela jovem, ela era uma jovem como todas as jovens que entram num casamento com aquela ideia de querer ter um filho. Durante muitos anos ela tentou se engravidar, mas não conseguia. Tentou todos os tipos possíveis, mas ela não conseguia se engravidar. Até que um belo dia veio a notícia que ela estava grávida. E aquilo que era para ser um sonho, uma felicidade, passou a ser uma desgraça, a partir do momento em que o espírito foi colocado ao seu lado um desafeto do passado. Naquela noite que eu tive a oportunidade de conversar com ela há bastante tempo, ela não queria o filho, não queria mais o filho. Então nós fizemos uma proposta para ela
que ela fizesse um tratamento no centro e que, se ela não quisesse realmente o filho, quando o filho nascesse, ela já nem retirasse o filho do hospital. O filho ficaria para adoção. Para que ela tirasse daquela ideia, né, que estava uma ideia muito recalcitrante, da ideia do aborto. E nós começamos a conversar com ela sobre essa questão. Ela começou a passar por um tratamento, mas foi muito difícil. A criança nasceu, ela, quando foi colocada, e já havia as orientações da mãe para as equipes de enfermagem, levavam a criança com uma toalha sobre o rosto, e durante 2 meses ela não viu o rosto da criança. Ela não suportava ver o rosto dessa criança. Passou-se um tempo, ela então, retornando para a sua casa, ela começa a viver a sua vida, e daí para frente eu não vi mais aquela mulher. Eu ficava me perguntando, será que ela cometeu suicídio? Será que ela cometeu homicídio para com aquela criança? Passaram uns 6 anos, mais ou menos, 5 a 6 anos. Eu estava no centro, à porta, e eu vejo se aproximar uma mulher, uma criança, bastante sorridente. E a mulher se aproximou de mim e disse, Sérgio, você está lembrado de mim? Eu digo, olha, você me perdoe, eu não estou lembrada. Ela estava toda diferente, ela havia, não é, voltado à sua condição natural, era uma jovem muito bonita, e quando aconteceu tudo isso, ela acabou se envelhecendo muito por causa daquele problema. E ela então disse, Sérgio, eu vou te contar a minha história. Eu sou aquela mulher que não queria criança. A criança estava perto, olhou para a mãe, olhou para mim de uma maneira enternecida, e a mãe continuava a dizer, hoje eu amo essa criança e eu vim te abraçar. Ela me deu um abraço, e a mãe me deu um abraço de agradecimento, começou a chorar muito, e a criança grudou na minha perna, grudou na perninha da mãe, e começou também a chorar, e eu olhava para a mãe e dizia, mamãe, eu também te amo muito. E aquilo para mim foi de uma emoção muito grande, para que a gente possa entender que essa questão do perdão ela é possível a partir do momento em que nós sejamos capazes de compreender que o perdão reside na capacidade que tens de superar todas essas situações difíceis que vivenciais no cotidiano que exigem tanto de você. Ela conseguiu sobrepor. O Espiritismo lhe deu uma grande base para que ela pudesse entender o papel, que é esse papel tão importante, que é o papel do amai-vos uns aos outros, como eu tanto vos tenho amado. Depois de uma outra mensagem do André, perdão e entendimento. Dê uma chance a si mesmo e ao seu semelhante. Uma chance a você mesmo, já que és dotado de imperfeições, levanta a cometer atitudes que necessitarás reparar e compreende o próximo, crendo que ele também é dotado de imperfeições, e aqui se encontra frente à sua evolução. Então nós temos que dar uma chance para nós mesmos. E às vezes a gente não se reaproxima daquele desafeto pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo, pela nossa vaidade. E assim nós comprometemos. Mas é na questão 886, que é uma das questões de maior profundidade do Livro dos Espíritos. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? E aqui tem um papel fundamental, que somente Allan Kardec, na condição de um grande professor, de um mestre da arte de educar, poderia ter projetado. Porque se fôssemos nós, talvez a pergunta seria uma pergunta humana: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entende o homem na terra?
Não, ele queria mais profundo, ele queria se aprofundar. E eu também não tenho dúvida que essa resposta foi dada pelo Espírito de verdade. E nós sabemos que o Espírito de verdade que acompanhou Allan Kardec é o próprio Jesus. Eu gostaria que cada um de nós pudéssemos, na reflexão íntima, analisar se nós já alcançamos essas 3 qualidades para podermos dizer que somos caridosos. Você, né? É uma pergunta que eu faço no caso individual, onde eu também me encontro. Você, de uma certa forma, é benevolente para com todos? Vamos fazer uma reflexão do nosso dia de hoje. As pessoas que precisaram de você, você foi benevolente? Você foi amoroso? Você compreendeu a dificuldade do outro? Bom, se você não conseguiu ser totalmente benevolente, qual é o percentual de benevolência que você consegue atingir para que a gente possa entender, e você também, o quanto você vai ter que esforçar para chegar a 100%? Você é indulgente para as imperfeições alheias? Você consegue compreender a imperfeição do outro sem fazer crítica? Você consegue ver o erro do outro sem fazer, né? Agora tem aí em Portugal, que às vezes a gente está nos lugares, as pessoas começam a conversar e não tem como as pessoas às vezes não usar de situações para piadas, né? Mas vocês têm aí no parlamento uma pessoa que é gaga, né? Então, quer dizer, você consegue ver o defeito do outro, às vezes, sem rir, sem, muitas vezes, mostrar, sem declinar uma certa condição de desrespeito pelo outro, por aqueles que estão ao seu lado, né? Isso é um exemplo apenas de que se nós já conseguimos ser indulgentes para as imperfeições alheias. E o terceiro, que para mim é um dos mais complexos, é exatamente o perdão das ofensas. Você já consegue perdoar todos aqueles que te ofendem, né? Muitos dizem que perdoar é esquecer, porém, essa afirmação não corresponde com a verdade. Só esquece das coisas quem tem amnésia. Ninguém esquece das coisas boas que já viveu. Assim também é com as coisas ruins. Na verdade, perdoar é a capacidade de superar o que aos teus olhos é errado. Há pouco tempo atrás nós vimos pela internet, não sei se vocês têm a oportunidade, né? Porque a internet tem muita coisa ruim, mas também tem muita coisa boa. Quem alimenta a internet somos nós. E nós podemos fazer dela uma ferramenta de amor, de alegria para o nosso dia a dia. Ah, isso não presta. Não é assim não. Toda a tecnologia que Deus permitiu que nós avançássemos é para o nosso bem. Se nós não sabemos usar, é porque somos ainda aqueles miúdos caprichosos, né? Chorosos, que ainda não conhecemos a verdade. Mas há pouco tempo atrás, um júri popular, onde um jovem foi condenado por ter matado um outro jovem, e no final a mãe, ao terminar, surpreendeu todos que estavam ali, porque levantou, foi dar um abraço na vítima que havia matado o seu filho, e ela dizia a ele: eu te perdoo. Aquilo é um choque para nós. Isso para nós ainda agride a sociedade, porque nós não sabemos o que é gestos dessa natureza. São gestos dessa natureza que libertam uma mulher desta para continuar a existência dela. O filho já está no mundo espiritual. Se talvez passou por uma situação dessa, é porque estava dentro do seu processo kármico. E vamos fazer a nossa parte de uma forma correta para que a gente possa, então, nos tornar melhor. E para a alegria de todos, né? Encerramento, nós gostaríamos de agradecer a todos por essa oportunidade, né? Quando a gente não está bem, a gente fica bastante limitado. Eu até fiquei muito contente hoje que das palestras que eu fiz até agora, essa foi a primeira que eu não tossi.
Ontem foi muito difícil terminar a palestra, né? E eu estava muito preocupado, mas hoje, com a graça da espiritualidade, dos nossos benfeitores, né? E ontem eu estava assim, imagine você naquele dia totalmente com o corpo todo doendo, e assim, aquele mal-estar, e no final, um senhor dirige até e diz assim, olha, eu queria fazer uma crítica. Eu digo perfeitamente, meu irmão, qual que é? Não, porque quem fez a nossa apresentação foi um senhor de uma outra casa e falou alguma coisa do nosso trabalho. Ele diz, mas você devia ter falado para o pessoal, boa noite, eu sou Sérgio Vilar, isso e aquilo, isso é falta de educação. Eu falei, olha, o senhor me desculpe, viu, da próxima vez eu vou melhorar, né? Mas enfim, hoje nós conseguimos terminar a nossa palestra, fico contente, agradeço a todos os corações, né? Relembrando que a gente continua trazendo os livros para que a gente possa terminar a nossa obra no ano que vem, né? Tudo indica que até o final do ano a gente está encaminhando para terminar a nossa obra no Brasil. É um prédio de 1.700 metros quadrados. Tem ali alguns livros interessantes, como por exemplo a Antologia do Natal. A época de setembro, que é primavera para nós, os brasileiros, é uma época que a gente sempre ficava ansioso, porque o Chico trazia uma mensagem de Natal. O Chico dizia que ele tinha 2 compromissos, uma mensagem de Natal todo ano e uma mensagem no Dia das Mães, né? Então tem um livro chamado Mães e tem um livro chamado Antologia do Natal, né? Tem um outro livro aí também da Elsa Becker, que o Chico pediu, uma norte-americana, o Chico pediu para que esse livro fosse traduzido para o Brasil. Esse livro foi escrito por torno de 1902. Chico traz as obras da série André Luiz por volta de 1940. E esse livro traz uma contribuição muito interessante, porque fala de uma médium que recebe um espírito que traz informações de cidades como o nosso lar. Então, já 40 anos antes do Chico publicar o livro Nosso Lar, né? Depois tem alguns livros também muito interessantes, Somos 6. Depois temos os livros de crianças, jovens, no além. Esse livro teve um papel fundamental no Brasil na década de 70, quando nós tivemos aquele problema das drogas de maneira assim bastante alastrada, né? Então nós tínhamos muitos jovens que foi desencarnando, e o Chico foi trazendo esses livros para o nosso conforto, né? E o livro do André, que esse livro tem cooperado muito com as pessoas sobre essa questão do Evangelho. Então, pessoal, no final, se alguém quiser uma mensagem, eu faço de bom grado. Muita paz, que Jesus nos abençoe, que nos ajude hoje e todo sempre. E nós vamos não encerrar já, porque nós vamos convidar a nossa Daniela a cantar-nos mais um pouco para acabar de alegrar os nossos corações e para que o nosso amigo saia daqui mais reconfortado, porque ele não tossiu, porque as nossas energias aqui também o ajudaram a ele estar aqui com esta capacidade de nos ensinar mais. E vamos dar espaço à nossa luz. Quer duas, não é? Não é que eu vou cantar, né? Vocês têm pressa? Sim, sim. Quem é que vai trabalhar amanhã às 6 da manhã? Quanto tempo? Ninguém. Eu? Hoje ela vai. E se fosse minha irmã? Então, doutor Sérgio, já que está assim meio xoxo, vou escolher uma música que eu gosto de cantar quando estou xoxa. Pode ser? Também tenho as minhas. Eu não sei qual é. Eu tenho que abrir só para ver. Peço desculpa só um segundinho. Como não me esperar nada, não sei qual é. Eu sei que havia uma que tinha tradução.
acho que não tem som esta. Não. Esta não tem som, vamos à próxima. Há de haver uma com som. Claro, se o som não estiver ligado, como é que ela tem som? Obrigada. Eu vou só dizer um bocadinho o que é a música, porque eu não encontro a tradução, tem a tradução. A música em inglês é You Raise Me Up. Basicamente aquilo que a música diz é tu me elevas. Quando estou em baixo, quando estou batida, quando estou cansada. Ele leva-nos muito para além daquilo que alguma vez nós conseguiríamos imaginar quando necessitamos. There is no life without
Desta vez não é de Schubert, é a Ave Maria de Gounod. Às vezes eu tenho pouco para ele. Mas uma vez que ele nos adere sempre muito para além daquilo que a gente consegue às vezes fazer, imagina. Vamos conseguir também. Posso fechar? Não posso? Pode. Vamos então terminar. Este tem tradução não, tem a letra, acho eu, mas não está muito em simultâneo com a música. Eu retirei isto da net. Nem disse. Precisamos todos orar, ter um bocadinho a nossa mãe e louvá-la por esta noite. Ora, irmãos, vamos então todos em conjunto encerrar. Encher o nosso coração daquilo que há de melhor em nós. De amor, de confiança e de gratidão para com a oportunidade que aqui estivemos hoje. Elevemos o nosso pensamento a Deus Pai. Obrigado, Pai, por mais uma vez nos permitirmos aqui estar. Obrigado por toda a aprendizagem, por todo o conhecimento que trouxeste para nos despertar. Ajuda-nos a pô-lo em prática. Vai-nos guiando e iluminando sempre no nosso caminho e continuamos a despertar para que consigamos segui-lo. Permanece connosco. Que a tua luz nos possa inundar, Pai. Nos possas trazer essa luz, paz e de harmonia até todos nós, nos dois lados da vida, que ela possa tocar a cada um de acordo com as tuas necessidades.
de acordo com as suas fragilidades e amparar de acordo com a tua sabedoria. Obrigado pela tua presença. Obrigado pelo teu amparo em tudo. Permanece conosco. Que assim seja. Então vamos agora ter 15 minutos, como já se disse, para colocar algumas questões. Depois a seguir, encerramos e estou aqui livros que elas deram a palavra deles. Estou com os preços livros, portanto, há livros a 5 euros, há livros também um livro de 10 euros e 2 15 euros. Está aqui. Vão estar aqui duas meninas, vai ser a nossa auxiliar. Mais um menino que vou buscar agora, está bem? Depois. E depois, então, de tratarmos aqui dos livrinhos, vamos, depois deste alimento do espírito, tens que ir para o alimento do corpo, está bem? Aquilo emagrece tudo, estou farto de dizer. Vamos acabar as questões, não é? Que muitos dos nossos problemas de saúde é exatamente pela questão de nós não aprendermos a perdoar. Eu sempre dou um exemplo dos Estados Unidos, porque todos sabem que os Estados Unidos gostam muito de pesquisas. Alguns anos atrás, eles começaram a perceber que estava havendo um número muito grande de pessoas que estavam morrendo, para nós desencarnar, de cancro, ou no Brasil nós chamamos de câncer, de maneira assim bastante violenta. E aquilo chamou a atenção porque, ao estudar os familiares, perceberam que não havia na família nenhum caso que pudesse dizer que estava ali correlacionado. A ciência começou a investigar de uma maneira muito forte essa questão e ela descobriu duas coisas importantes. A primeira coisa é que todos nós temos no nosso corpo físico o chamado células cancerígenas ou células do cancro. E ela percebeu que toda vez que nós, através do nosso pensamento, temos uma mágoa, uma tristeza, um rancor, seja ele qual for, essas pessoas fizeram com que as células do cancro pudessem se expandir. E o cancro apareceu de uma maneira bastante violenta. Então hoje se trabalha no mundo todo com as prevenções, né? E exatamente colocando muito dessa questão do nosso emocional. Então nós sempre relembramos que quando eu não perdoo, o maior prejudicado sou eu mesmo. Há uma obra de um professor da Universidade do Ceará, que é o Dr. Francisco Cajazeiras, que é um amigo nosso espírita, criou o ICE, Instituto de Cultura Espírita do Ceará, e ele tem um livro muito interessante chamado A Terapêutica do Perdão, e nesse livro tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz assim: perdoar é inteligente. Quando nós aprendemos a perdoar, já significa que nós já somos criaturas inteligentes, exatamente para sobrepor as dificuldades que vai aparecer para nós no dia a dia. Então, somente nós, dentro da pergunta, é que seremos capazes de fazer as correções que tem que ser feita, abandonando esse homem velho que carregamos. No livro Libertação, que é uma das 13 obras do nosso querido André Luiz, através das mãos iluminadas de Chico Xavier,
que é o livro Libertação, diz que nós estamos há 40.000 anos lutando contra a razão. Ou seja, agora que nós estamos se despertando para nos tornar criaturas um pouco melhor. Então isso depende única e exclusivamente de cada um de nós. Mais alguma pergunta? Ô Marcos, eu acho que o povo está com fome, Marcos. É uma temática muito complicada, a gente sabe que é uma temática difícil, nós ainda estamos muito longe de vivenciar esse capítulo, mas abençoado o momento que a doutrina espírita nos concede para a gente iniciar tudo isso, né? No colégio católico, as freiras diziam na aula de religião e moral que na Bíblia estava escrito que quando houvesse a confusão das estações do ano, que o fim estaria próximo. Está a saber? Sim, a única coisa que eles não conseguem explicar o que é esse fim. Não seria o fim, como muitos imaginavam, que do 1000 passarás e 2000 não chegarás, e acabou não acontecendo nada disso. Mas isso é um provérbio. Sim, mas nós acreditamos que o que vai realmente acabar é o ciclo. Nós estamos terminando o ciclo de provas e expiações para entrarmos no mundo de regeneração. O mundo de provas e expiações, onde o mal ainda campeia sobre todos os cantos do universo, do nosso planeta. O mundo de regeneração é o mundo onde o amor já vai começar a imperar. Mesmo porque, quando nós acompanhamos hoje a ciência, nós vamos perceber que já existe, em 2005, 2 cientistas receberam o Prêmio Nobel da Astronomia, da Astrologia, exatamente mostrando um planeta que já foi alinhado aos mesmos planetas que o nosso. No livro, em 1935, que é a segunda obra de Chico Xavier, chamado Cartas de uma Morta, no item 107, o espírito da mãe de Chico Xavier, Maria João de Deus, já falava desse ciclo que estava se encerrando aqui na Terra. Então muitas pessoas hoje dizem assim, isso vai acabar, isso aqui está tudo perdido. Não é verdade. O que vai ocorrer é que da mesma maneira que hoje nós temos informação que há mais ou menos 4.000 anos atrás, nós tivemos um grupo enorme de espíritos que vieram de uma região costelar chamado, nós chamamos de a região de Capela, que eram os capelinos, que vieram para cá. Os capelinos tinham uma inteligência tão grande que eles chegaram aqui, foi realmente algo assim, porque o povo que aqui existia era um povo primitivo. Então esse novo planeta há de acontecer a mesma coisa. Nós chegamos a uma condição intelectual, mas não conseguimos conquistar as questões morais. O planeta Terra vai ser como uma região de Capela. Aqueles que não atingirem uma média vão ser chamados os exilados de Capela, ou os exilados da Terra. Vai continuar tendo oportunidade por Deus, Deus vai continuar auxiliando a todos, mas vão para outras escolas, dar continuidade no seu processo evolutivo. Então, realmente, essa pergunta a gente se
a gente percebe que o Espiritismo também fala nesse limiar de um novo tempo, aonde nitidamente nós estamos vendo um momento de transição, transitoriedade. Tem muitas pessoas que dizem, mas isso está muito perdido. Não, isso é não acreditar nas leis de Deus. Deus tem um controle perfeito de tudo isso. E Ele colocou esse barco que nós chamamos, o planeta Terra, nas mãos de Jesus, que é o nosso governador espiritual. Então tudo isso daqui está devidamente amparado, controlado, né? Para que nós possamos continuar a ter a nossa evolução tão pleiteada pelos nossos corações. São maneiras de dizer que querem dizer a mesma coisa. Mas há uma coisa que me confunde, Sim. é que tanto vai quem peca, como vai o inocente. E eu isso não percebo. Na verdade, quando houver essa separação do joio e do trigo, aí a peneira já vai ser um pouco mais fina. Aí vai passar mesmo somente aqueles que, num planeta como o nosso, de depuração, é natural que isso aconteça. Aonde os bons e os maus ainda se encontram caminhando na Terra à busca da evolução. Mas quando nós estivermos, por exemplo, no mundo de regeneração, vai haver o mal não tão acentuado como nós estamos vendo hoje. Mas o coração dos homens que estiverem nesse mundo já estará com aquele sentimento ardente de ajudar o próximo. E esses espíritos que não conseguem fazer o bem, que ainda não conhecem o Cristo, que ainda são altamente personalistas, vão para esse outro planeta, que já alcançaram o teor de inteligência, mas não alcançaram as questões morais. Então vai haver essa separação do joio e do trigo, sem sombra de dúvida. É questão de tempo. Então vamos à questão dos livros, certo? O Marcos só precisa da caneta. As 3 canetas. Só que as 3 canetas. Pois, quem quiser lá, o processo faz, também. Marcos, você troca. Tomar aqui o tempo.